nome é Verônica Tamaoki. A princípio eu acho que eu sou uma palhaça, né? Mas quando eu penso bem, eu tive um grande privilégio, que eu sou a clownise, como dizem os circenses. Eu sou uma clownise. Clownise é o feminino. Seu Barry, o pai da Hermínia, o seu saudoso Barry, ele disse uma vez que eu era a melhor clownise do Brasil. Eu tive esse privilégio de trabalhar muito tempo com Piccolino. E realmente é uma partitura musical, né? O que eu compreendi e que, primeiro, um privilégio enorme, né? Porque fazer reprise com o seu Roger é uma satisfação imensa. E o que eu mais aprendi com o seu Roger, o que eu mais pratiquei como clownise foi o tempo. O tempo é pá, 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 pá. Segura para que vem o riso. Vem o riso, volta. É o tempo. Seu Roger é implacável. Por exemplo, ele falava assim, duas piadinhas que a gente faz. Você estudou química? Ele falava química. Eu falava química. Ah, estudei sim. Aí eu perguntava para ele, e você sabe o que é H2O? Ele falava, não. Eu dizia, H2O é água. E aí ele dizia, e H2O24, você sabe o que é? E eu dizia, não. E eu queria fazer uma coisa assim, e H2O24, você sabe o que é? Eu queria pensar. Antes de dizer não, ele queria me matar quando eu fazia isso, porque eu quebrava o tempo. O que é H2O24? Você sabe o que é? Não, é água fresca. Aí aquele tempo para o público dar risada, e aí se retorna. O jogo do palhaço é uma partitura musical. Aí, quando alonga, ou quando se fala demais, às vezes a gente vê, se fala, não sei o que lá, 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 não sei o que lá. E isso se perde. Outra coisa que o seu Roger falava, a graça é o tempo todo. Não é só no final da história. É cada coisinha. Veja bem, eu sou formada pelos mestres do circo. Eu fiz uma escola de circo, a Academia Fiolim, que foi a primeira escola de circo do Brasil. Meu trabalho como memorialista, como historiadora, também é sob a orientação dos memorialistas do circo. Hoje existem escolas que focam apenas no palhaço. A escola que me formou, a escola de onde eu venho, o palhaço é uma pós-graduação. Não é à toa que depois de eu saber um pouco de equilibrismo, de acrobacia, de malabarismo, de claque, só depois eu me senti mais plena do que de poder fazer esse papel tão importante que é o clown, a clownise do Piccolino. Depois também que eu passei por essa escola, de uns anos para cá que eu comecei a perceber, até dizer, eu sou clownise, entendeu? Mas eu tive que passar por muitos, porque a minha escola é essa, não é a escola de hoje, né? O palhaço existe pessoa assim que vai direto para a palhaçaria, no circo não. O circo, primeiro, é a pós-graduação. Porque isso é muito importante, porque a gente vê, e não estou criticando, estou apenas constatando. Essa outra forma, nessa coisa como o circo tradicional, como essa escola, ela é holística, ela é muito mais ampla, menos segmentada. Tanto é que a figura mais importante do circo, pelo menos do circo brasileiro, só se chega depois de passar por tudo. Como dizia Gentileza, porque o circo é o mundo representado.
porque o circo é redondo e o mundo é arredondado. Então não é a mudança do estudo, do circo, do palhaço, é a mudança do mundo. Hoje estamos muito mais segmentados e talvez é isso que a gente mais precisa do circo. Eu entrei na escola de circo no final da década de 70, né? Estudei, a gente tinha aula de equilibrismo, acrobacia como a base, que é fazer equilibrismo, cama elástica, trapézio. E logo a gente teve os ensinamentos básicos que os mestres diziam, que eram as cascatas, os claques. E a gente também já ia se arriscando nessa dramaturgia maravilhosa que são os esquetes de palhaço, né? E depois eu tive esse privilégio a partir só em datas, comecei no final da década de 70, 20 anos depois eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar com Piccolino. O Piccolino sempre foi muito aberto, né? E eu também nunca me propus a fazer o excêntrico, né? Eu sempre fui um apoio para ele. Eu acho que deve ter sido mais difícil para as mulheres que se propuseram mesmo ser palhaças, né? Até quando teve um festival, teve uma palhaça que disse assim: o circo já nos fez passar por essa humilhação, não nos deixava ser palhaças. Era o circo, era o mundo, né? Era o mundo, e não é bem verdade, porque as mulheres têm participação nos esquetes, né? São às vezes as gostosas, às vezes são as autoritárias, às vezes são as estudadas, mas não era tão barrado assim pra gente, mano. A gente, então, tem que sair da dramaturgia dos palhaços e a gente vai entrar no circo-teatro brasileiro, né? Quais são essas peças que eram apresentadas na segunda parte? E aí a participação da mulher amplia, né? A gente não pode esquecer da Anni Fratellini. A Anni Fratellini fala uma coisa muito importante: que palhaço não tem sexo, né? Ela não se colocava como uma palhaça. A gente se bate hoje com as mulheres quando vão assumindo a sua condição feminina enquanto palhaço, né? Que é uma dificuldade enorme da dramaturgia, né? Porque a dramaturgia é muito masculina. Não existe, né, a palhaça. Tanto é que a dramaturgia é muito voltado para o homem. Se existe diferença, sim. A gente fez um trabalho muito bacana aqui, que foi entre risos e lágrimas. E a coisa era isso, trazer os mestres mostravam a sua cena, isso era passado para o papel e depois os alunos traziam isso. Que é uma joia da humanidade essa dramaturgia, é muito difícil a gente criar de um dia para outro, é um esforço grande que as mulheres vão ter que fazer para criar, né, a sua... O que é engraçado, né? E ao mesmo tempo o cômico é do lado do trágico, né? Que é trágico e cômico a ponto de nos fazer rir. É um trabalho grande, um trabalho lento. A gente não faz de um dia para o outro. O Sem de Memória é um trabalho que eu estou à frente. O filme dele é muito resultado do trabalho realizado com o seu Roger, com o Circo Nerino, né? Quando a gente acabou o livro no Circo Nerino, estava acabando o Circo Garcia, e o Circo Garcia me trouxe o acervo e falou: faz um livro igual foi feito do Nerino. E aí a gente falou: não, é possível fazer um lugar para todos, não só para o Nerino e para o Garcia. O Centro de Memória do Circo, ele funciona, mano, em cima de 4 linhas, de 4 núcleos. A gente tem o núcleo principal, que a gente fala que é o coração da instituição, que é o acervo. Nós temos aqui mais ou menos 80 mil documentos
entre fotografias, cartazes, documentos textuais, figurinos, aparelhos. Um outro setor muito importante é o de pesquisa, porque você sabe que a história do circo brasileiro está sendo levantada. Então você não conta com Google e nem com enciclopédia sobre o circo, porque não foi feito. E também não tem Google, porque não foi feito. Então, a pesquisa, ela é para isso. Aí, inclusive, para catalogar o acervo, criar essa historiografia do circo. Depois a gente tem um núcleo que é difusão. Então, tem um núcleo de exposição, temos uma exposição permanente, com vontade de ter sempre uma permanente e uma temporária. Temos um núcleo de publicação, está saindo agora o primeiro livro do Centro de Memória, e temos um núcleo de formação. O circo é um mundo muito complexo. Então, tem as artes do circo, que de certa forma as escolas estão preservando. Mas tem os saberes do circo, que estão desde a arquitetura nômade, passando pelos bordados, pela sombrinha, pela culinária, que ninguém estava assim. O Centro de Memória acabou também incorporando isso. Ele tem aspiração para ser um centro de pesquisa e de formação. Eu queria falar do Centro de Memória, preciso muito exaltar a classe circense por ter preservado a sua memória. Ela conseguiu preservar não só a sua memória imaterial, a sua memória oral, como a sua memória material. Você leva em conta que nós temos aqui 2 documentos que estão à véspera de completar 130 anos, que é o cinturão da Joanita Pereira, a avó do Fusarca, que ela ganhou em 1868 na Inglaterra como trapezista, e o Diário de Polidoro. Você sabe que o Polidoro é considerado o pai do palhaço brasileiro. E o Polidoro escreveu um diário, o Diário de Polidoro, entre 1870 e 1921. Primeiro ele, depois os seus descendentes que escreveram esse diário. Muitos consideram a certidão de nascimento do circo brasileiro. Então, esse trabalho aqui é preciso, é a classe circense, os memorialistas do circo, assim como a educação, como a formação, não pode seguir, nascer do nada, porque temos uma formação, uma escola muito preciosa, feita pelo circense. A museologia, a historiografia do circo tem que partir disso também. Isso aqui, às vezes as pessoas perguntam, como você teve a ideia? Não é uma ideia minha, eu estou dando continuidade e por um momento à frente disso, de um trabalho de muita gente, de muitas gerações que vieram, né? Que vieram juntos.